Boa noite, gente. Aqui é Alexandre Pilares e eu queria gravar um vídeo dos meus alunos falando um pouquinho sobre alguns assuntos interessantes, eu acho, para quem está começando, e que eu achei que ficaram um pouco tempo nas minhas primeiras aulas, e eu acho que esse vídeo, então, vai ser um complemento interessante. Eu queria falar um pouco sobre as estruturas de dados essenciais do Python, né, que a gente usa o tempo todo, são principalmente as listas, as tuplas, e hoje eu não vou falar sobre conjuntos dicionários, são estruturas super importantes também. Vou falar mais sobre listas e tuplas. E eu vou falar sobre o laço de repetição for, o loop for, e fazer ele andar por uma sequência, por uma lista, por exemplo, pegando os itens da lista. Eu queria falar, então, sobre também sobre uma função muito legal, que chama enumerate. A gente usa em conjunto com o loop for, e isso permite a gente pegar um item de uma sequência dessas, mas também, ao mesmo tempo, pegar um índice, um índice a posição do item na coleção. E eu queria construir uma grade, eu sempre gosto de fazer, né, grades, desenhos, então fazer uma grade usando dois laços encaixados, dois loop fors um dentro do outro, e eu queria ver se eu consigo fazer uma grade numerada, com numerozinhos nas células da grade. Então, esse é o meu objetivo final, é fazer uma grade de elementos numerados. Acho que isso pode ser interessante, pode juntar esses assuntos todos e vamos ver como é que rola. Então, primeiro, eu vou apresentar essas duas estruturas de dados fundamentais, que são a lista e as tuplas, né? Não sei, ultimamente eu tenho feito sempre listas de frutas, não sei, está na minha cabeça esse lance de fazer uma lista de frutas, não sei porquê. Então, eu estou fazendo uma lista, dentro da lista tem texto, tem strings, são essas palavrinhas entre aspas aqui, ó. Então, por exemplo, essa minha lista de frutas tem banana, uva, tem jaca, tem kiwi. Tá? Então, a gente cria uma lista no meio do código com colchetes. Os itens são separados por vírgulas e, nesse caso, os itens são texto e são strings, então são palavras entre aspas. Tá? E reparem, e o nome eu dei para a variável que aponta para essa lista é um nome em plural, frutas. Então, às vezes, para coleções, sequências, eu gosto de usar nomes de variável que são plurais, né? Vamos olhar, se eu der um print aqui nessa lista, ele vai exibir aqui embaixo, ele vai exibir a lista, certo? Mas eu poderia usar um loop for f em frutas, ou for fruta em frutas, ou for nome em frutas, né? Essa variável, eu posso dar o nome que eu quiser, né? Vou experimentar e for f em frutas. Eu vou falar print f. Aí vocês vão ver que esse loop for, ele vai pegar uma fruta por vez da coleção e vai executar esse corpo do loop for aqui, usando um f que veio, esse f vai apontar para um item da coleção. Posso fazer alguma manipulação com esse f, por exemplo, eu posso concatenar, que quer dizer somar, né, um string justapor, um string somar, exclamação aqui no string do nome da fruta. Tá vendo? Eu acrescentei uma exclamação. Eu posso pedir para ele me dizer o tamanho dessa palavra, do nome da fruta. Len.
Len vai me dizer, parênteses aqui. Len vai me dizer, ó, que a primeira fruta tem 3 letras, a segunda tem 6, a terceira tem 4 letras e a última tem 4 letras também, certo? E deixa eu só... Vamos lá. E outras maneiras de acessar os itens, né, de uma lista. Você pode usar o nome da lista, aqui o nome da variável aponta para listas, colchetes, falar, eu quero o item 0. Qual que é o item 0? Vamos dar um print aqui. O item 0 é a primeira fruta, é a uva, certo? Qual que é a última fruta? A última fruta, ó, esse é o item 0, esse é o item 1, item 2, o item 3. A última fruta, nesse caso, é o item 3, que é o kiwi. Mas, se eu não sei exatamente quantos itens tem a lista de frutas, se ela não for vazia, eu posso pedir aí a fruta de índice -1. E ele vai me entregar também a última fruta. Isso é legal, e se eu acrescentar aqui, vamos acrescentar uma manga aqui, ó. Frutas.append manga. Tá? Então, append é um método que acrescenta um item numa lista. Eu estou acrescentando a palavra manga aqui. Então, vocês vejam agora o último item da lista é a palavra manga. Né? Então, eu vou dar um print aí, vocês vão ver, ó, a minha lista tá aqui. Ok? Então, isso é um exemplo meio bobinho, né, de uma lista. E eu vou mostrar agora aquela ideia que eu falei do enumerate. Então, vamos supor, for f em frutas, e se eu fizer aí printf, ele simplesmente pega um nome, né, um string desses por vez e mostra aqui. Mas e se eu quiser, além do nome, saber a posição desse f? Eu posso escrever isso aí, olha, interessante. Eu posso escrever i, f, enumerate frutas. E isso que ele vai fazer? Ele vai inventar, na hora, umas tuplas que contém, o primeiro item da tupla vai ser o índice, e o segundo elemento da tupla vai ser o item que ele pegou aqui da minha lista. Então, eu posso pedir para ele mostrar o índice. Eu vou montar em um texto com... Eu vou montar um template para ele me mostrar na tela. E olha só. Então, vocês estão vendo, entre aspas, eu tenho esse par de chaves aqui, aí depois eu tenho 2 pontos, tem um espaço, tem outro par de chaves. Esse primeiro par de chaves vai ser substituído pelo i aqui desse método format do string. E esse segundo par de chaves vai ser substituído pelo conteúdo da variável f, para o valor a variável f está apontando, que no caso vai ser uma fruta. Então vamos ver como ele vai fazer isso aqui. Ó. Então ele está dizendo, ó, uva é o índice 0, banana é o índice 1, já é o índice 2, kiwi é o índice 3, manga é o índice 4. Tá? Então, esse é um jeito de enumerar as frutas, né? Ou enumerar uma coleção, ok? Bom, eu falei de tuplas, mas eu não expliquei muito o que é uma tupla, né? Vamos tentar fazer um exemplo de uma tupla. As tuplas são sequências também, só elas são imutáveis. Eu não posso acrescentar itens, tirar itens, ao contrário da minha lista de frutas. Vocês viram, eu acrescentei uma manga, né? Eu poderia também remover um item aí das frutas. Por exemplo, eu poderia pedir aqui um pop da banana aqui, ó. Poderia jogar fora a banana, ó. Vou dar um print. Vou dar um print. Frutas.
Então, vocês vão ver aqui que eu fiz esse print e mostrou a palavra banana, ao mesmo tempo, e esse método pop de índice 1 jogou fora a banana da lista, tirou a banana. Então, onde você vê aí a exibição da lista, você vê que já não tem mais a banana. Eu dei um pop aqui, tá? Se você der um pop sem botar número nenhum aqui, ele joga fora o último item. No caso, a manga, que eu tinha acabado de pôr para dentro da lista, logo em seguida eu joguei fora a manga, tá? Bom, mas voltando para as tuplas não permitem acrescentar, remover itens, reordenar. Eu vou dar um exemplo de tupla fazendo uma variável ponto que vai guardar as coordenadas, por exemplo, de um ponto. Tá? Então vejam, as tuplas elas são criadas no código com parênteses e os itens separados por vírgula. Tá? Então, essa é uma tupla onde tem números inteiros dentro. Tá? Vamos fazer uma tupla que eu vou chamar de, sei lá, cantoras. E vai ser uma tupla sertaneja. Nayara e Raíza. Pronto. Então, nós temos uma tupla onde tem os nomes aí de duas cantoras, por exemplo. Certo? Então, as tuplas podem conter números, strings e tal. Né? As tuplas podem conter outras tuplas, as tuplas podem conter listas, as listas podem conter tuplas também. Enfim, são muitas essas possibilidades. Tudo bem? E, bom, então, agora eu vou começar a fazer aquele desenho clássico da grade. Eu vou pedir uma área de desenho de 400 por 400 e vou fazer uns valores x aqui que eu vou usar a função range que me produz números. Eu vou pedir números de 0 até 400, sendo o 400 não está incluso, andando de 40 em 40. Tá? E eu vou pedir para ele fazer para mim números e vão cair nessa variável y aqui. E eles também vão de 0 a 400, andando de 40 em 40. 400 não está incluso. Tá? Então, eu posso pedir para mostrar isso aqui como tuplas de x e y, para vocês verem. Ó. Vou ver aqui. Tá? Então, eu tenho a minha área de desenho e eu tenho essas tuplas que eu fiz aqui, com x e y, tá vendo? Então, tem aí 0,0, 0,40, 0,80, tal, né? E eu vou desenhar retângulos aqui nessas posições. Vou fazer um retângulo. Com 40 por 40 é o meu retângulo. Ó. Então, tem uma grade, certo? Uma grade de retângulos. E se eu quiser elipses, vamos fazer elipses. Né? Aí, as elipses, o problema é que elas são desenhadas pelo centro, tá vendo? E aí, a minha primeira tupla o meu primeiro XY aqui está caindo no 0, 0 aqui. Eu quero deslocar ele metade do tamanho, né? Então, eu poderia fazer aqui, ó, um x mais 20, um y mais 20 aqui. Tá? E aí eu tenho a grade encaixada de novo. Mas vamos tentar deixar isso um pouco mais genérico, né? Vamos chamar isso de tamanho. Vai. E vai ser o tamanho desses elementos, essas células da grade. Vamos falar o tamanho de 50 aqui. Então, esse é o tamanho. E aí eu vou usar esse tamanho para ser o passo aqui dessa função range, certo? E dessa aqui também. Ele vai ser também o tamanho da largura e da altura da elipse. E aqui, esse 20 não é mais 20, é tamanho sobre 2. Aqui, tamanho sobre 2.
y e também vai ser mais tamanho sobre 2. Certo? É um pouco mais genérico, ó. Agora eu posso mudar para 25, por exemplo, ó. Certo? Eu posso aumentar para 100. Né? E vamos tentar escrever uns números aqui dentro. Escrever uns números aqui dentro. A gente pode fazer. Eu vou inventar um contador chamado i, que começa valendo 0. Aí eu vou tentar escrever um texto com esse valor de i na posição x, nessa mesma posição do centro da elipse. Nessa mesma posição aqui. Tá? E vamos ver como é que fica. Eu preciso ver a cor desse texto. Deixa eu pedir aqui um texto preto. Já sei. A cor do texto aqui vai ser definida pelo fio, pela cor de preenchimento. Fio 0, um texto preto, mas aí a elipse não era preta, então eu vou botar um fio 255. Ó, pronto. E o que está acontecendo? Está só 0, 0, 0, 0, 0, certo? Por quê? Porque eu falei o i está valendo 0 e eu não falei para ele aumentar esse i. Então, a cada volta que ele fizer uma elipse, vamos aumentar esse i. Posso falar assim, i igual a i mais 1, certo? Ou posso falar abreviadamente i mais igual a 1. Aqui, ó, tá? Então, com isso, eu tenho uma numeração das minhas células, tá? Vou tentar aumentar um pouquinho o tamanho e falar text size 20. E vou pedir para centrar isso aqui, tá feio. Para tentar centrar isso aqui. Text align center. Então, eu cheguei aí nessa grade numerada, com células numeradas, tá? Mas aí a pergunta é a seguinte, e se eu quiser essas 15 células ou mais, eu vou reduzir o tamanho, eu tenho mais células. Por exemplo, se eu tiver aqui, eu 100 células aqui, né? E se eu quiser essas 100 células numa ordem embaralhada ou numa ordem diferente, né? Como eu poderia fazer? Então, a estratégia que eu vou propor é a seguinte, pegar essas coordenadas das células e guardar elas numa estrutura de dados, né? Guardar elas numa lista. Então, como a gente vai fazer isso? A gente pode fazer da seguinte maneira. Pode inventar uma lista vazia, eu vou chamar de, sei lá, posição das células. Começa uma lista vazia, colchetes e sem nada dentro, tá? E aí eu vou falar aqui que eu vou falar assim, posição células, append, e eu vou botar uma tupla dentro com o x e o y aqui, tá? E aí não vai mais... ele está desenhando, né, elipse? Vamos desligar isso, ele não vai mais desenhar nada. Eu vou desligar isso, ele só vai fazer a lista, ó. Então, ele vai montar a lista. Vamos dar um print aí para ver se ele fez essa lista. Posição, células. Então, ele fez uma listona aqui, ó, com todas essas tuplas dentro, que são as ordenadas, né? Mas então, agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um outro loop e um outro laço para desenhar as células, tá? Eu vou falar assim, ó. For posição in posição células, certo? Aí eu quero mostrar para vocês uma ideia que chama desempacotamento de tuplas. Esse pos aqui é uma variável que vai apontar para uma dessas tuplazinhas aí, ó, uma posição, certo?
Então, é uma tupla com 2 itens dentro. Eu posso escrever assim, ó, x, y igual a pos. Isso vai promover o desempacotamento dessa tupla da posição e os valores. O primeiro item da tupla vai ser apontado pela variável x, o segundo valor vai ser apontado pela variável y, tá? E aí eu vou usar esse código aqui de desenhar. Usar esse código de desenhar para desenhar aqui as coisas. Vamos lá. Tá? Vamos ver aqui. I. Eu não tenho mais aquela variável I. Né? Eu vou desligar isso por enquanto. Tá? Mas, enfim, eu tenho, então, as ordenadas das células. Tá? Vamos imaginar... Tem duas coisas que eu ia mostrar, e formas alternativas de escrever isso aqui. Tá? Em vez de eu desempacotar a tupla aqui, eu poderia botar a tupla direto aqui no for. Poderia escrever assim, ó, for x, y em posição das células. Tá? Então, isso aí já desempacota de uma vez as tuplas. Eu não preciso dessa linha. Eu posso fazer esse desempacotamento direto aqui. Tá? Então, isso é uma outra maneira de fazer. Tem gente que acha que isso é mais legível, tem gente que acha que isso já fazer uma variável aqui, depois desempacotar é melhor, tem gente que acha que não. Precisa, né, dar uma pensada, o que vocês preferem, tá? Aí eu quero voltar a ter esse i aqui. Só, em vez de eu fazer o contador na unha, fazer um i valendo 0, aumentando o i aqui e tal, eu posso usar ele enumerate, eu tinha mostrado para vocês. Então, eu posso ver assim, ó, i, vírgula, posição, in, enumerate, posição das células. Tá? Então, a tupla, a posição vai ser apontada por essa variável e o índice vai ser apontado por essa aqui, tá? Aí, agora eu vou precisar desempacotar de novo aqui. A posição está vindo nessa variável, eu vou desempacotar. E agora eu posso ligar de novo o texto aqui. E voltei aqui a ter, né, as células com os númerozinhos, tá? Vou mostrar mais uma maneira de fazer isso. Tem mais uma maneira, que é a seguinte. Se eu, de novo, não quiser desempacotar aqui, eu posso ainda botar um XY aqui. Porém, eu não posso fazer assim, ó. Assim não vai funcionar, ó. Ele vai falar, ó, números demais para desempacotar. Não, eu tenho que fazer aqui, botar uns parênteses aqui, ó. Então, isso aí vai dar super certo. Ele vai pegar a tupla e vai, das ordenadas e vai desempacotar nesse XY. Na verdade, a primeira tupla ele vai pegar, vai ser uma tupla e tem um índice que vai cair aqui e uma outra tupla, que aí a outra tupla ele vai desempacotar aqui, tá? E aí isso vai funcionar, ó. Beleza? Mas aí vocês vão dizer assim, poxa, Alexandre, para que essa complicação, né, de inventar uma estrutura de dados, guardar as ordenadas na estrutura de dados, para depois desenhar usando a estrutura de dados? Não era... O jeito inicial que você fez não estava mais fácil? Estava mais fácil. Mas esse jeito de guardar as ordenadas na estrutura de dados permite fazer uma coisa que o outro jeito não permitia, que é, por exemplo, randomizar, embaralhar as posições desses itens. Tá? Então, é isso que eu quero fazer aqui. Eu vou falar assim, ó, from random import shuffle, tá? E aí eu vou aplicar um shuffle, um embaralhamento shuffle nessa lista de posições de células. E aí, olha só, que legal. Eu tenho agora uma lista embaralhada. O que está acontecendo? Na hora de desenhar a lista, né, a primeira célula que ele está desenhando é essa, ó, é o 0, tá? Como é a primeira ele está desenhando, o que ele encontrou lá na estrutura de dados, ela está ganhando pelo enumerate o índice 0. Então, essa daqui é a primeira coordenada que ele encontrou. Depois ele encontrou essa, 1, 2. Então, isso está sendo desenhado numa ordem diferente.
tá? E esses números estão representando a ordem em que as coordenadas estão guardadas agora nessa estrutura e foi embaralhada, tá? Outro jeito de provar que as coisas estão sendo desenhadas numa ordem diferente, eu posso pedir uma fatia só dessa sequência de tuplas. Eu posso falar assim, me vê só as 10 primeiras, ó. Posso botar uns colchetes, 2 pontos, 10. É uma anotação, a gente chama de fatia, de slice, né? Então, eu vou pedir uma fatia dos 10 primeiros itens aqui, olha só, tá? Então, esses são os 10 primeiros itens da coleção, tá? E você vê como ela foi bagunçada, os 10 primeiros itens estão espalhados aqui pela... Cada vez que eu rodar, inclusive, o shuffle, né, vai embaralhar a lista de uma vez e tal. Se eu desligar o shuffle, ele me deu os 10 primeiros itens da lista sem embaralhar, né? São esses aqui, tá? Eu poderia também inverter aqui o jeito essa lista é construída. Falar assim, eu quero andar primeiro pelo Y e depois pelo X aqui nesse loop for, tá? Isso vai fazer a construção dessa lista ser nesse outro sentido aqui, tá? Então, eu vou pedir aqui, ó, os 20 primeiros itens, tá? Ou vamos pedir aí os 20 últimos itens aqui, por exemplo. Deixa eu fazer assim, ó, menos 20 até o fim. Tá? Os 20 últimos itens. Certo? Eu poderia pedir pulando, aqui poderia pedir assim, começando no 10º item, indo até o final, andando de 10 em 10, por exemplo. Eu poderia pedir, na verdade é o 11º item, né? Era o nono, eu quero o 10º item, que é o índice 9. Vamos de novo. Certo? Então, enfim, mas a numeração aí não bate a das fatias, né? Porque o enumerate está criando essa numeração na hora, né? Eu poderia pedir para o enumerate indicar para ele que é para começar a numeração aqui no 9, tá vendo? Para bater aqui com a fatia e tal. Mas enfim, deixa eu ligar de novo o shuffle, tirar aqui essas fatias, essas paradas aqui, né, e voltar para o meu objetivo, que era uma grade numerada e com possibilidade de ser embaralhada, tá? Então, era isso que eu iria mostrar para vocês, né? Tem mais utilidades, assim, de ter essa estrutura de dados com os itens dentro, né?